No ar, o Jornal das Sextas. Boa noite. O país pode estar a ser assolado por uma epidemia da dengue. É uma notícia para conferir mais adiante neste Jornal das Sextas. São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial veem reforçadas as suas relações de amizade e de cooperação depois da visita oficial de 3 dias do Presidente da República às terras equato-guineenses. O chefe de Estado regressou esta tarde ao país. De regresso ao país, como dito o protocolo, o Presidente da República foi recebido com todas as honras que lhe é conferido pela Constituição. As boas-vindas foram dadas pelo Presidente da Assembleia Nacional e depois das honras militares pelo Executivo e pelos responsáveis de outros órgãos de soberania. Na sala VIP 1, breves considerações sobre o balanço da visita, primeiro para os responsáveis políticos e depois a imprensa para o país. A visita correu muito bem, tinha algumas expectativas e, de facto, os objetivos ultrapassaram as expectativas. Desde logo, a partida, o quadro das relações era excelente e a disponibilidade que eu encontrei e passando em revista o que já era o quadro tradicional das relações baseadas em muita amizade. E se recuarmos no tempo, até com alguma consanguinidade, foi possível reforçar essas relações e encontrar novas áreas de relacionamento. E as áreas de relacionamento vão desde o reforço das mais velhas e antigas para o incremento de novas e mais recentes, com destaque para os sectores de transportes aéreos e marítimos. As áreas que normalmente, onde já trabalhávamos, que é sobretudo o setor do transportes aéreo e marítimo, trago a boa nova de que muito brevemente serão retomadas os voos da companhia aérea Ceiba, assim que as condições técnicas o permitirem. Relativamente ao transporte marítimo também, há a possibilidade de se incluir São Tomé e Príncipe na rota doméstica da Guiné Equatorial. Encontrei-me também à margem da visita com empresas privadas, uma delas com interesse no domínio da exploração de rotas marítimas também, com São Tomé e também com a Ilha do Príncipe, fazendo uma incursão doméstica e, ao que sei e o que me foi dito, uma embarcação já se encontra aqui. Carlos Villanova espera que a concretização dessa parceria marítima possa vir a minimizar os problemas das ligações entre as ilhas do país. À margem da visita, os sectores da educação e formação, a segurança marítima e o combate à pirataria ganharam um protagonismo relevante e concreto para o reforço das relações de cooperação entre os dois países. Outro setor importante foi a educação, onde já temos estudantes santomenses a frequentar as universidades da Guiné Equatorial, mas o dado novo é a disponibilidade em enviarmos quadros para a formação específica na área do Instituto Tecnológico de Hidrocarbonetos, formando técnicos no setor dos petróleos, formando técnicos no setor das telecomunicações, institutos que eu tive a ocasião de visitar, e também na administração aduaneira. Portanto, há uma disponibilidade total para receber os nossos estudantes em condições muito boas, pelo que iremos fazer tudo. Uma área muito importante e que predominou grande parte do encontro do segundo dia, segurança marítima e no combate à pirataria que nós vivemos no Golfo da Guiné. A Guiné Equatorial dispõe de meios que colocará à nossa disposição em parceria. Iremos trabalhar juntos, como disse, são questões de alguma sensibilidade, que é preciso lidar ao nível do governo, mas que eu manifestei a disponibilidade total em colaborarmos para combater este flagelo e penso que aí também poderemos ter êxito. Ainda destacar outras áreas de cooperação, como comércio, indústria e pesca, que os dois países vão também intensificar a sua cooperação, avançou para concluir o Presidente da República. O Presidente da República pronunciou-se pela primeira vez sobre o pedido de exoneração do Governador do Banco Central apresentado pelo Governo.
O chefe de Estado disse que a decisão já está há muito tomada e comunicada ao governo. O governador do Banco Central vai continuar em funções porque não há fundamentos legais para a sua exoneração, disse o Presidente da República. A decisão está tomada. O governador do Banco Central não foi exonerado por considerar que não estavam reunidas todas as condições legais para o fazer. E foi feito antes da partida para esta missão. E já comunicou isso ao primeiro-ministro? Sim. O país pode estar a ser assolado por uma epidemia da dengue. A hipótese foi avançada esta sexta-feira pela diretora dos Cuidados da Saúde, Feliciana Sousa Pontes, que anunciou casos suspeitos em 3 distritos do país, nomeadamente Água Grande, Mesós e Lubata. Nós, o Ministério da Saúde, gostávamos de comunicar a existência neste momento no país de alguns casos suspeitos de dengue. Até o momento, neste momento temos 21 casos suspeitos de dengue, dos quais 15 são em Água Grande, ou seja, distrito de Água Grande, 5 em Mesós e 1 em Lubada. Perante esses casos suspeitos, o Ministério da Saúde tem estado a trabalhar, a mobilizar as equipas de trabalho para definição de um plano para a confirmação desses casos de dengue suspeitos. Nós estamos a dizer que são casos suspeitos. Nós mobilizamos várias equipas de trabalho que têm estado a trabalhar, nomeadamente a equipa ao nível do laboratório central de referência, a equipa de vigilância, a equipa de manejo de casos, a equipa de luta anti-vector, a equipa de logística e a equipa de comunicação de risco. Neste momento, nós estamos na evidência de compra de kits para confirmação destes casos. Também já fizemos colheita de amostras para envio aos nossos laboratórios de referência, dos quais os nossos parceiros já estão em comunicação com aqueles laboratórios, para a confirmação desses casos suspeitos de dengue que temos no país. No entretanto, nós gostávamos de aconselhar a nossa população no sentido de tomarem algumas medidas preventivas. Nós estamos a dizer que este mosquito é um mosquito parecido ou igual ao tipo de malária, mas, no entretanto, ele tem uma característica. Ele é um mosquito que gosta de águas limpas. Portanto, tudo que nós temos em nossas casas, jarros de flores, pneus, tampas de cerveja, copos partidos, latas de sumol, portanto, que acumulam água limpa, é preciso que nós eliminemos esses tipos de materiais para não acumularem o mosquito, portanto, que é o vetor transmissor desta doença. Aconselhamos também a população a atender as medidas que nós iremos publicar ao longo deste tempo, portanto, evitar picadas de mosquito, portanto, as roupas devem ser de mangas compridas, calças, para evitar, portanto, picadas suscetíveis de mosquitos. As pessoas devem dormir nos mosquiteiros, evitar, portanto, lixos acumulados, águas acumuladas, pneus acumulados. Em relação aos sintomas, toda pessoa com febre, de 2 a 7 dias com febre, altas, de mais ou menos 38 a 40 graus, dores musculares, dores nas articulações, cefaleias, devem dirigir-se a um centro ou posto de saúde mais tarde para serem observados pelo médico ou um pessoal de saúde qualificado. Nós também aconselhamos nesse momento para que as pessoas não façam automedicação, ou seja, não tomar aspirina, não tomar ibuprofeno. As pessoas têm febre, têm dor de cabeça, qualquer outro sintoma parecido a um quadro similar ao paludismo, que se dirigem a um posto ou centro de saúde para serem orientados. Neste momento não podemos dizer que o país está numa epidemia de dengue. Como eu disse, neste momento temos casos suspeitos. Para declarar uma epidemia de dengue, nós precisamos fazer testes de confirmação que ainda não temos.
O Presidente da República também reagiu às notícias sobre a possível circulação no país da doença da dengue. Carlos Villanova disse que ainda não é oficial, mas que vai abordar o assunto com o governo e, caso se confirme, espera que o país poderá lidar e tomar as devidas medidas contra a doença. Tenho informação não oficial. É normal que a tenha. As fontes nem sempre são as melhores. Isto é um assunto que eu verei com os representantes das instituições próprias e, como sempre, o país terá que saber lidar com a questão, tomar as medidas apropriadas para que se possa proteger não só os cidadãos, o país, e nós debelarmos essa situação. Eu tenho a impressão, tenho a certeza que com a capacidade de resiliência que nós temos, saberemos também lidar com a questão. O navio Azemar, que faz ligação marítima entre a Guiné Equatorial e São Tomé, poderá vir também assegurar a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma possibilidade que tem sido vista pelas autoridades para pôr cobro à situação atual de ligação entre as ilhas. O navio Azemar é da pertença da empresa Marguisa e tem feito ligação marítima já há algum tempo entre a Guiné Equatorial e a ilha de São Tomé, e como forma de suprimir a atual inexistência de navio para transporte de mercadorias e cargas na ligação marítima entre as ilhas, as autoridades nacionais preocupadas com a situação querem junto à empresa solucionar o problema. Disse Osvaldo Abreu, ministro das Infraestruturas, que acompanhou a embarcação nesta primeira viagem de reconhecimento para estudos de viabilidade em diferentes pontos de possíveis atracagem do navio. Citamos vários contactos com vários operadores da região nossa e temos recebido algumas respostas. Esta não é a única que recebemos, mas é pelo menos que já se fez ao caminho. Então fomos encorajados pelo senhor primeiro-ministro para fazermos esta viagem inaugural de reconhecimento aqui para a Baía de Santo Antônio, e para que os comandantes dos navios, nós temos 2 comandantes deste navio e de um outro navio menor, que vão testar as diferentes modalidades e alternativas de atracagem aqui na ilha do Príncipe, para assim começar a fazer o transporte mais ou menos regular de mercadorias. Sabemos que esta empresa especificamente faz viagens entre Guiné Equatorial e a ilha de São Tomé já há algum tempo, e ela se apresenta como uma opção que disse que poderia, com alguma facilidade, fazer o triângulo. E, como já faz Guiné Equatorial e São Tomé, pode fazer perfeitamente Guiné Equatorial, São Tomé, Príncipe e vice-versa, tanto assim facilitar-nos com esta logística que nós estamos a precisar. Dando as condições do Porto do Príncipe, para já no é possível a atracagem deste navio en particular. La entrada a puerto es difícil porque los barcos atracan por rampa generalmente, y allí donde está el puerto estuve mirando que la altura del muelle con respecto al mar es muy alta, es de 2 metros aproximadamente, entonces la rampa quedaría muy inclinada y sería muy difícil por rampa atracar, a no ser que, por eso vamos a estudiarlo, que la posibilidad de que haya una grúa, podríamos atracar por babor o por estribor, de costado como se dice, y entonces con la grúa poder descargar esa posibilidad la vamos a mirar también. O sea, por eso le digo, es un estudio previo para poder determinar por dónde pueden atracar los buques. Quanto à sustentabilidade de manter a embarcação nesta possível ligação triangular. O navio, como nós podemos observar, é grande para as realidades do comércio e de transportação entre as ilhas nossas. Entretanto, como diz a própria empresa, ela tem um outro navio relativamente menor, mas ela faz o transporte em dependência de carga que tem entre os 2 pontos principais. Ela vai testar para as nossas necessidades de carga, pode ser superior, mas entretanto ela tem já um negócio garantido entre Guiné Equatorial e Ilha de São Tomé. A Ilha do Príncipe seria complementar, e o que nós vamos fazer internamente é reunir as condições para que estas viagens sejam o mais econômico possível, rentável e eficaz para responder às necessidades
das duas ilhas, Santo Tomé e Príncipe neste caso. Face às dificuldades que enfrenta a população do Príncipe com a falta de abastecimento no mercado, o presidente do governo regional mostrou-se esperançoso de ver o problema resolvido. Estamos, portanto, como sempre, com a esperança que tudo venha a corresponder de modo a que se consiga melhorar de forma significativa tudo que tem a ver com o abastecimento da Ilha do Príncipe, e acreditamos que, portanto, o estudo que está neste momento a ser feito venha a nos trazer as conclusões das condições necessárias e, eventualmente, alguma adaptação que pode ser feito para que possamos, nesta fase, mitigar a crise que estamos a ter com a ligação entre as ilhas e, claro, a grande expectativa continua em torno da embarcação que está a ser adquirida a partir de Grécia e que já vem há algum tempo, depois de um concurso público. Esperemos que este processo venha também estar concluído para garantirmos de forma estável e plena o processo de ligação por via marítima. Autoridades nacionais em busca de solução imediata da ligação marítima entre as ilhas para transporte de cargas e mercadorias. Este é o Jornal das Sextas. O presidente da Câmara Distrital de Água Grande, José Maria Fonseca, entregou esta sexta-feira a chave da cidade de São Tomé ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. A entrega enquadra-se nos festejos do Dia da Cidade que se comemora esta sexta-feira, 22 de abril. A cidade de São Tomé comemora esta sexta-feira, dia 22 de abril, 487 anos da sua existência. Uma data importante para São Tomé, que foi elevada à categoria da cidade em 1535. Em alusão ao seu aniversário, o poder local procedeu à entrega da chave da cidade ao chefe do governo. Pedir mais apoio e colaboração institucional para que os recursos que este nosso pobre país dispõe seja partilhado e também seja, tanto encaminhado para que tanto a nossa cidade como o país no seu todo possam galvanizar e seguir em frente. O presidente da Câmara de Água Grande aproveitou o Dia da Cidade para anunciar os projetos para resolver alguns problemas que afetam a nossa cidade. Vamos continuar a dar um melhor rosto à nossa cidade, melhorar tudo o que é necessário. Principalmente o sistema de esgotos precisa ser requalificado. Já começamos numa primeira fase aqui à volta dos mercados, mas pronto, lá para a zona de Avenida das Nações Unidas precisa-se fazer uma intervenção maior. Também na Marginal precisa-se fazer o desassoreamento do rio Água Grande, e não só. E de forma que, pronto, quando o mar se enche, não provoca inundação na parte da nossa costa. O poder local de Água Grande, distrito que acolhe a cidade do país, aproveita os seus 487 anos de existência para entregar a sua chave aos órgãos de soberania. A Câmara Distrital de Água Grande lançou esta sexta-feira os topónimos históricos da cidade de São Tomé. A cerimónia, que contou com a presença do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Assuntos Parlamentares e Novas Tecnologias, marca os 487 anos em que São Tomé foi elevado à categoria de cidade. Este é um dos patrimónios que faz com que a cidade de São Tomé seja considerada uma das melhores de África, com enorme valor cultural. Na apresentação dos topónimos feita pelo seu ator Caustrino Alcântara, no dia que Água Grande completou 487 anos da elevação à categoria da cidade, destaca-se a capitania de São Tomé, agora conhecida de Estaleiro Lima Gama, erguida em 1493 pelo seu capitão donatário Álvaro de Caminha, como uma das mais antigas capitanias dos portos de toda a costa África subsaariana, também onde viveu o rei Amador Vieira. O capitão Álvaro de Caminha morre no ano de 1499. É substituído por um outro e assim por diante. Mas
Na altura em que vigorava, digamos, o Amador, o capitão era Bernardo Vieira e ele era patrão do Amador. O Amador era escravo dele. E então o Amador vivia ali onde estava o espalmador, onde é espalmador, onde estava o estaleiro Limegama. Esta área toda é ali onde o Amador vivia com seu patrão. Depois houve a altura em que ele fugiu. Eu não cheguei lá ainda para explicar o porquê que ele fugiu e porquê que ele foi mobilizar os seus homens angulares, coisíssima nenhuma. Ele foi se misturar a Angolas de Pico, no Pico do Mucambo, não tem nada a ver com os angulares. Outro patrimônio de grande valor cultural é o atual edifício do Tribunal da Primeira Instância, que funcionou como o primeiro hospital de São Tomé. O primeiro hospital de São Tomé estava adstrito à Misericórdia. O edifício foi erguido pela Misericórdia de São Tomé no ano de 1504. É onde hoje em dia está o tribunal. É este edifício. Se forem medir as paredes foram preservadas, algumas delas, vem a largura que o muro tem, vem daquele tempo. Uma das mais antigas do mundo. É a segunda mais antiga do mundo. A primeira está em Portugal, a segunda mais antiga do mundo é a de São Tomé, de 1534. 1504, não é 34. Muitas histórias que poderão vir a ser retratadas em livro que serviram para a Câmara Distrital de Rio Grande marcar mais um aniversário da cidade de São Tomé, que continua o seu processo de desenvolvimento. Logo que assumimos a direção da Câmara Distrital de Água Grande, encontramos a nossa cidade completamente suja, desorganizada e mal cheirosa. Entendemos na altura que era urgentíssimo reunir as sinergias e apoios do governo, as ONGs e as nossas congêneres estrangeiras. Era necessário criar uma energia criativa capaz de transformar esta realidade e trazer melhores condições para respirarmos um melhor ar na nossa cidade. No seu discurso, o presidente do Poder Local de Rio Grande apontou as ações desenvolvidas ao longo do seu mandato e falou da cooperação estabelecida com instituições internacionais. José Maria Fonseca está esperançado nos dias melhores para a cidade de São Tomé. Estou convicto que, apesar das difíceis condições de trabalho que deparamos na nossa Câmara, conseguimos acrescentar valores à nossa cidade e ao nosso distrito. Estamos empenhados a fazer o nosso melhor para o engrandecimento do nosso distrito e da nossa cidade, pelo que contem com a nossa colaboração e disponibilidade para prosseguir esta caminhada e que Deus nos abençoe. Câmara Distrital de Água Grande lança a primeira edição dos topónimos históricos de Água Grande no dia que foi elevado à categoria da cidade. Isto foi há 487 anos. Linda e banhada pelas águas do Oceano Atlântico, a povoação de São Tomé elevou-se à categoria de cidade a 22 de abril de 1535, através da Carta Régia do Rei de Portugal, Dom João III. Uma cidade que nasceu como resultado do cruzamento de gentes da Europa e da África. Uma cidade que foi ganhando relevância no contexto africano em plena era colonial. Albergou a primeira Santa Casa da Misericórdia Portuguesa em África. Também em São Tomé foi criada a maior diocese do Reino Português em África. Processo amplamente ilustrativo do desejo dos Papas de Roma e dos Reis de Portugal de fazerem de São Tomé um centro irradiador de religião e cultura para toda a África e assim dotarem a capital de tais riquezas e objetos de culto que São Tomé se podia chamar Roma do Ocidente Austral Africano, tal como Goa, Roma do Oriente. Relatos do século XVI, trazidos ao presente numa investigação de Albertino Bragança. A cidade de onde partia na altura a maior produção africana de açúcar era cobiçada, foi assaltada e incendiada por piratas e corsários, mas resistiu. E no presente continua a resistir a todo tipo de maus tratos e de alguma imundícia.
Que cidade queremos para São Tomé e Príncipe? Senhor Presidente da Câmara Distrital, boa noite. Boa noite, Sr. Jornalista. Boa noite a todos os telespectadores e, de uma forma especial, boa noite a todos os cidadãos residentes nesta cidade de São Tomé. Que cidade queremos para São Tomé e Príncipe? Bom, queremos resgatar a cidade que tínhamos antes, ou seja, uma cidade limpa, organizada e onde as pessoas sentiam-se seguras, tanto ao viverem nesta cidade onde eu cresci. Apesar de alguns trabalhos que têm sido feitos, continuamos a ver ainda uma cidade algo maltratada, com muito lixo. Exato. Acha que o êxodo rural está por detrás de tudo isso ou falta de condições que a própria Câmara não tem para dar melhor resposta à demanda? Bem, realmente a nossa cidade está muito congestionada. Isto é a primeira questão. Mas, no entanto, a cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, mas sim aquela que menos se suja. A Câmara precisa de ter condições para realmente enfrentar esse tipo de comportamentos que só a sensibilização até agora não está a ser suficiente para colmatar tanto o maltrato que a cidade tem tido. Então, nós precisamos de uma colaboração mais profícua em termos institucionais para que todos aqueles que prevaricarem, ou seja, que não cumprirem as regras sanitárias em termos de resíduos sólidos, que possam ser sancionados de forma a termos uma cidade mais limpa. Porque se nós limpamos todos os dias, é o nosso trabalho, fazemos isto, pedimos colaboração dos serviços prisionais, fazemos esse trabalho todos os dias. E o que é que nós deparamos é que depois de 5, 10, 15 minutos, depois de limpo, já lá está a sujeira tanto a ser atirada ao chão. Portanto, se nós quisermos uma cidade limpa, temos que também mudar a nós próprios. Nós é que temos que mudar um pouco o comportamento de viver na cidade. Eu recordo que antigamente a minha mãe, quando me mandava para a cidade para fazer um recado, comprar algo no mercado, eu tinha que primeiro vestir-me bem para ir ao mercado. Hoje, tanto as pessoas veem a cidade como um sítio qualquer, maltratam-na, tiram lixo e, para nós, a questão de resíduos sólidos é complexo em qualquer país, sim, mas nós temos que mudar o comportamento dos nossos concidadãos, seja lá com que método for, mas eu estou a notar que realmente os métodos de sensibilização, tanto aqueles convencionais, não estão a servir mais para tanto punir, ou seja, para corrigir os nossos concidadãos. E para quando esta punição? Qual é o horizonte para a aplicação desta medida? Bem, nós tomamos conhecimento que a polícia agora tem uma polícia ambiental, né, que poderá intervir em várias áreas. Tanto ficamos de ter um encontro com o comandante-geral da polícia e da unidade ambiental para nós realmente vermos até que ponto esta polícia poderá também colaborar na limpeza, ou seja, na tomada de medidas na nossa cidade relativamente àqueles que prevaricarem no que concerne à deposição de resíduos sólidos. Para além disso, há ainda muitos outros combates a serem feitos, Sr. Presidente. Desde logo, para além dos cidadãos, há os cães, que aumenta a cada dia que passa nas ruas da cidade, espalhando lixos em tudo quanto é canto. E, além dos cães, temos um outro problema. São os doentes mentais também que contribuem para espalhar o lixo na cidade. Como resolver esses problemas? Bem, no que concerne a cães, tanto nós temos, junto à pecuária e também o Ministério da Saúde, tentado controlar tanto a população canina na cidade, tanto por métodos mais modernos, que é a esterilização,
não é? Então nós temos tentado controlar isto. Quanto ao... Mas há muito que se vem falando disto, mas as medidas até hoje não são tomadas e os cães proliferam-se cada vez mais nas ruas da cidade e hoje com a consequência até de uma doença carrapatos dos cães. Exatamente. Bom, hoje em dia os animais também têm direitos e nós, com métodos antigos, nós não podemos intervir. Portanto, já tivemos reuniões com algumas associações ligadas a animais e, portanto, os métodos antigos, os chamados bolos e por aí fora, estão proibidos. Mas, no entanto, nós temos tanto a ocasião de levar os cães, por exemplo, para a lixeira. É uma forma deles lá alimentarem e, portanto, distanciarem-se da cidade. É um dos métodos que nós temos, portanto, utilizado. A direção da pecuária tem utilizado o método de esterilização. Portanto, pouco a pouco estamos a tentar diminuir esta população canina na nossa cidade. Quanto aos doentes mentais, já muitas vezes falamos com o Ministério da Saúde para tomar medidas adequadas e eles têm problema aonde albergar esses doentes todos. Não tem espaço suficiente para todos os doentes. Então, aqueles que acham que têm um comportamento razoável, eles deixam de ambular pela cidade. E, como consequência, tanto nós vemos dia a dia o nosso trabalho que fazemos com muita alegria sendo destruído pelos cães e também pelos doentes mentais. A Câmara já pensou, por exemplo, junto dos parceiros, encontrar um projeto no sentido de ajudar o setor da saúde a alargar o espaço de psiquiatria para albergar o número de doentes que proliferam também nas ruas da cidade? Exato. No quadro do projeto que está sendo financiado para a requalificação do hospital, contempla já uma psiquiatria mais moderna e maior. E então, até lá, pronto, vamos tentando gerir o problema, isto porque eles não têm condições realmente para albergar todos os doentes. Quer dizer que é um problema que pode se arrastar durante ainda muitos anos, até porque há outro fator que prejudica muito a nossa cidade, descaracteriza a nossa cidade, que tem a ver com a venda nos passeios. Exatamente. Nós, tanto deslocamos o mercado municipal para Boboforo e também descongestionamos, tanto o centro da cidade, numa primeira fase. Mas o que nós temos constatado é um deixar andar sucessivo por parte das autoridades competentes que deveriam realmente, portanto, tomar as medidas conforme no início, não é? E evitar a venda nos passeios. Mas é uma questão que a Câmara sozinha não consegue abraçar, porque ela não tem o pessoal adequado, não tem polícia camarária, por exemplo, não tem meios adequados para esta situação. De quem é a culpa? A falta de colaboração institucional. Neste caso concreto da Polícia Nacional. Exatamente. E já abordou esta questão, por exemplo, com o Comandante-Geral da Polícia. Aliás, quando houve essa transferência, deu-se uma nova vida à cidade, mas de repente tudo regressou à normalidade. O que é que falhou dentro deste processo, Sr. Presidente? O que falhou é a coabitação entre a polícia e os feirantes. Portanto, eu acho que deveriam utilizar um sistema de troca de agentes. Tanto depois de um agente estar durante muito tempo a trabalhar com feirantes, tanto há uma coabitação em que as pessoas, o país é pequeno, né? Então deveria haver uma troca de agentes, ou seja, de forma a haver menos proximidade e coabitação entre agentes e feirantes. É um processo... É a minha sugestão. Uhum. E vai sugerir isso justamente às autoridades? Tanto a Polícia Nacional sabe muito bem fazer seu papel. E nós já tivemos algumas reuniões, mas o problema é que há agentes que até pedem espaço para
suas esposas e tal venderem no passeio. São coisas que eu fico intrigado a ouvir. E a Câmara tem cedido a esses pedidos? A Câmara não tem cedido. Não tem cedido, tanto houve já grupos de feirantes, principalmente as que vendem fardo, a pedirem espaço para vender no passeio, mas a Câmara nunca licenciou ninguém nesse sentido e tem cumprido o seu papel de manter, tanto a legalidade. Fará disso o cavalo de batalha e vai à procura de novos parceiros no sentido de termos uma cidade com maior dignidade, ou seja, aliás, o que se pede é devolver o verdadeiro estatuto à cidade de São Tomé. Exatamente. Nós temos a Polícia Nacional, que é a polícia mais próxima para esse tipo de trabalho, principalmente a Polícia Distrital. Vamos continuar a tanto sugerir nossas opiniões à Polícia Distrital e estamos esperançosos que uma solução poderá haver. Quando a Polícia Nacional recrutou tanto novos quadros, novos agentes, portanto, ficamos esperançosos que realmente o paradigma pudesse mudar. Mas eu acho que talvez, tanto afetaram poucos agentes ao Distrito de Água Grande, talvez seja isto, e então eles não têm como controlar isso. Faltam mais agentes no terreno para controlar a venda nos passeios e também certos tipos de comportamentos no centro da nossa cidade. Outro problema também que se reclama tem a ver com a lixeira a céu aberto em Penha. Que projetos existem? Bem, eu tenho um projeto, a Câmara tem um projeto que visa terminarmos definitivamente com a queima de lixo. E este projeto estava previsto para começarmos a transformação de lixo em energia no início deste ano, mas com o atraso do estudo, nós, tanto podemos dizer que iremos deixar de queimar lixo mais ou menos lá para o mês de julho. Isto porque vamos receber equipamentos para compactação do lixo e esse lixo vai ser utilizado através do sistema pirólise para transformar o lixo em energia. E aí já não se vai fazer queima. E então a população estará aliviada deste fumo que é muito prejudicial à saúde e que também diminui o nosso tanto ambiente em termos de um ar puro que nós todos almejamos respirar. Portanto, este sistema poderá vir a resolver duas coisas ao mesmo tempo. É a contribuição em termos energéticos e também tanto a eliminação do fumo que nós produzimos na lixeira para a solução do lixo. O papel da Câmara é muito mais amplo, não tem a vocação apenas para a limpeza. Quais são os grandes projetos que a Câmara tem ainda dentro do seu mandato para a cidade de São Tomé? Bom, um dos projetos que também estão ligados a resíduos sólidos é o projeto de transformação de lixo em composto. Tanto através da União Europeia nós conseguimos um financiamento para financiar 6 fábricas de compostagem, tanto lixo, aliás já recebemos 3 contentores com contentores de lixo e assim vai nos ajudar a fazer a separação entre orgânico e não orgânico. O orgânico poderá ser transformado em composto ou para o sistema de pirólise e a parte não orgânica será para a reciclagem. E então nós temos esse projeto, temos também o projeto visando a economia circular, que é tanto cuja teoria é nada se perde, tudo se transforma, né? Então, para além de composto, poderão haver projetos outros no âmbito da economia circular que poderão ser financiados também pelo projeto financiado pela União Europeia. Para além disto, temos o sistema de esgotos da nossa cidade que precisa ser requalificado. Portanto, o governo ultimamente concluiu
a parte à volta dos mercados e o centro da cidade. Portanto, falta-nos concluir outras partes, como a Avenida das Nações Unidas, aqui na rua do município e outros sítios que precisam, portanto, ser requalificados. Para além disto, temos o mercado de Boboforo que está a ser construído praticamente, ainda não concluiu. Precisamos que ele esteja concluído, de forma que haja espaço para toda a gente, que não hajam pessoas que alegam estar a vender na rua por falta de espaço. Temos o projeto do mercado municipal, que vai ser um mercado virado para a área turística e não só. Então, vai-se vender alguns produtos locais dentro do mercado, muito bem, mas a outra parte principal vai ser virada para o turismo. Temos também o projeto de plantio de árvores, que, pronto, sabemos que todos os anos plantamos árvores, mas temos que mudar a forma como plantar, ou seja, trazer árvores adequadas, com a idade suficiente para ser transplantada, e também alguns cuidados que a própria Direção da Floresta e o Ministério da Agricultura têm nos sugerido. Por outro lado, também falamos de todo o sistema de recrutamento do pessoal. Nós temos um pessoal que falta ser refrescado. Portanto, as pessoas que varem as ruas, a maior parte já está na idade de reforma, há muitos anos, mas temos que reforçar o pessoal. E isso dificulta um pouco os trabalhos de limpeza ao nível da cidade de São Tomé. Portanto, o presidente da Câmara Distrital de Água Grande, aqui com os pormenores sobre a cidade de São Tomé, projetos em carteira para esta cidade que completou hoje 487 anos. Senhor Presidente, boa noite e obrigado pela sua presença em direto no Jornal das Sextas. As empresas Shell e a Galp iniciaram esta semana as operações de mobilização que permitirão perfurar o Poço Jaca no Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. Segundo uma nota de imprensa da Agência Nacional do Petróleo, o plano de operações comporta a chegada ao país de embarcações de segurança e de apoio que auxiliarão nas operações de perfuração, a chegada de helicóptero e a aeronave de apoio logístico à operação, bem como o navio-sonda com tecnologias de última geração que já saiu da Namíbia e navega em direção à Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. A empresa Agripalma vai diminuir o preço de óleo de palma no mercado interno. A informação foi avançada pelo secretário de Estado do Comércio e Indústria depois de uma visita à empresa. Foi na perspectiva de encontrar soluções para melhor preço de óleo de palma no país que o Governo, através da Secretaria de Estado do Comércio e Indústria, acompanhado do seu staff, efetuou uma visita à empresa Agripalma. Essa delegação tem uma composição ampla dos técnicos da indústria, do SNAPIC, do comércio e também da DERCAI, para ver a questão dos preços nessa componente. Dizer que vimos com bom grado a projeção desta fábrica e nós, na conversa com o diretor-geral da fábrica, tivemos a ver a questão de comercialização a nível local, ou seja, os produtos cá produzidos, em que quantidade e qualidade e o preço que se pratica em Santo Tomé e Príncipe. E depois vimos também o preço que se pratica, a quantidade do produto que também é exportado para o mercado externo. Segundo ainda Eugênio Graça, a Câmara de Icaué ficou ainda com a incumbência de, junto a outras câmaras, identificar operadores econômicos interessados em comercializar o óleo produzido pela empresa Agripalma. Concernente à questão do preço, negociamos com a empresa e chegamos a uma conclusão de diminuir o preço que se pratica atualmente para um preço um pouco mais acessível e por um lado, e por outro lado, fazer a distribuição para todos os distritos.
Nesta componente particular, o presidente da Câmara de Cauê ficou com a orientação precisa para contactar outros presidentes das câmaras dos outros distritos na perspectiva de identificar operadores econômicos que operam nesta área ou que estão interessados para comercializar esse produto, para colocar esse produto no seu distrito a preço acessível. Vai-se criar um posto de venda para a venda de óleo de palmas para a população. Portanto, isso quer dizer que a Agripalma vai ter posto de venda e isto nós devemos comunicar também a todos os presidentes de Câmara para nós equacionarmos como é que a Agripalma poderá fazer com que os postos de venda estejam em todo o distrito. Questionado sobre a matéria de importação dos produtos alimentares para o país, incluindo o óleo, o secretário de Estado para Comércio e Indústria disse que o governo está preocupado com esta questão e está à procura de alternativas internamente para comatar a situação. O governo está aí para tentar minimizar a situação da população. Estamos a assistir agora à situação gritante dos produtos importados e aí também é uma das razões dessa visita, para vermos se que a quantidade de produto, que nesse caso do óleo de palma, que esta fábrica poderá colocar no nosso mercado. O diretor-geral de Agripalma, Mark van Stridonk, acolheu com agrado esta ideia de a empresa aumentar a distribuição de óleo de palma no país, o que pode diminuir a dependência do exterior. Nós queremos fazer melhor trabalho de distribuição de óleo no mercado de São Tomé mesmo e temos limitações porque como muitas pessoas preferem óleo que vem de fora, que é rafinado e na nossa discussão com o ministro vemos se temos possibilidade de fazer óleo rafinado para diminuir a dependência de São Tomé de óleo importado. Neste momento, a fábrica da Agripalma está virada apenas para a produção de óleo de palma. Numa segunda fase, prevê-se a produção de óleo de caroço. Agora só temos a primeira fase do projeto de Agripalma, que é de produzir óleo de palma bruto. Mas no futuro também queremos produzir óleo de caroço, porque é óleo que tem muitas qualidades e possivelmente outros processos ou procedimentos e investimento para óleo de caroço já está preparando. Secretário de Estado do Comércio e Indústria efetua visita à Agripalma na perspectiva de encontrar soluções para os preços de óleo de palma no país. Nos últimos tempos, a natureza está a ser cada vez mais agressiva e não tem poupado estas duas ilhas do Golfo da Guiné. Desde finais do ano passado que as tempestades têm provocado rastro de destruição um pouco pelo arquipélago. São cerca de uma dezena de pontes que desabaram. A par disso, a força do mar também se encarrega de fazer a sua parte. A erosão costeira é cada vez maior. Com o mau tempo desta semana, a marginal 12 de julho tornou-se irreconhecível, além de muitas embarcações encalhadas. Para nos ajudar a entender um pouco estes fenómenos, no Jornal das Sextas está o engenheiro de Minas Petrolíferas e professor de Oceanografia, Luís Paquete. Engenheiro, boa noite. Boa noite, Dr. Zé Bolsas, pelo convite que me fez em poder falar um pouco, sobre essa questão. Das questões... Já vamos, engenheiro, depois de tanta generosidade, a natureza até parece que nos está a virar as costas. O que é que se passa, senhor engenheiro? Isso não é questão de virar as costas. É que os movimentos que nós temos, a Terra tem muitos movimentos, mas os essenciais é o de rotação, translação. Desse de translação que traz o movimento das estações do ano, em que nós vamos encontrar um momento em que o eixo da Terra
que tem por volta de uma inclinação por volta de 23 graus. Então, durante os meses de março a junho, temos os chamados equinócios. E também de setembro a dezembro, temos equinócios de março e equinócios de setembro. O que é que isso quer dizer? Equinócio é uma palavra de origem grega, quer dizer igual, em que o hemisfério norte recebe a mesma quantidade de sol do que o hemisfério sul. E depois nós temos os solstícios, 2 solstícios também, que dizem respeito principalmente a solstício de junho a setembro, depois temos solstício de dezembro a março. Então são esses 4 movimentos que fazem com que nós tenhamos esses problemas que nós vamos verificar, que é a mudança das estações do ano. Agora no hemisfério norte nós temos a primavera e no hemisfério sul temos o outono, que vai dar origem ao inverno, né? Então, nessas circunstâncias, geralmente, quando nós estamos nos equinócios, há uma maior porque o que leva a tudo isso, das movimentações da maré, a maré não é nada mais, nada menos do fluxo e refluxo das ondas da água do mar, devido à atração, porque existem, os astros têm uma atração gravitacional. É Lua, Sol, Terra. E então, geralmente, quando a Terra a Lua está próximo do Sol e da Terra, então vamos ver que há uma subida, um fluxo da maré, das águas do mar. E quando afasta, há um refluxo, quer dizer que abaixa. Isso por quê? Porque a questão da densidade. Nos continentes nós não sentimos por quê? Porque a densidade do continente do nosso planeta é cerca de 5,5 gramas por centímetros cúbicos, enquanto que do oceano é de 1,17 a 1,030 gramas. Sr. Engenheiro, esse processo sempre existiu, mas por que é que ocorre justamente nos últimos tempos com tanta agressividade, particularmente tem afetado sobremaneira São Tomé e Príncipe? Sabe, é que eu vejo isso numa questão geológica, tectônica, e também antropológica, antropocênica, o homem, porque há alguns anos nós pegamos o nosso litoral todo e drenamos, porque as florestas vinham até a margem. E então, há cerca de 70 anos, nós drenamos todo o litoral. E então, a drenar, isso é um problema antropológico do homem, a drenar o litoral, que nós aumentamos... No âmbito da luta contra o paludismo, então, muitos pântanos, sobretudo, sofreu essa drenagem. Não só como também a ampliação da cidade. Se nós fizermos uma análise, todo o litoral, praticamente da ilha de Santo Tomé, foi drenado. Onde hoje nós temos liceu, onde temos estádio nacional, isso tudo... Se nós vamos fazer uma análise, tem areia lá. Quer dizer que isso tudo, o mar drenava, quer dizer, ia até lá. E nós recuamos o mar. Então, nesse processo de recuo do mar, é uma das consequências em que a erosão vai se aumentando. Não só como também, antropologicamente, que o homem tem vindo, nós estamos a ocupar muito a orla costeira. Isso vai trazer também o processo de erosão. Outra questão, nós nos encontramos numa zona da zona do afastamento de 2 placas, a placa africana e da América do Sul. E então, o Oceano Atlântico está ele em expansão, quer queiramos, quer não. 3 centímetros para o Oriente no que diz respeito à África e 3 para o Ocidente na América do Sul. Direto ou indiretamente, anualmente, o Oceano Atlântico vai se expandindo, quer queiramos, quer não. E então, pode ser também uma das consequências disso. Há o problema antropológico em que nós regressamos ao mar e há também o problema, não podemos esquecer também da questão das marés equinociais, porque nós estamos agora num momento em que, dos equinócios, nessas circunstâncias, geralmente, quando esses 3... chamada maré alta. Sim, maré alta, e a chamada maré de Cisígia. Maré grande. Maré grande. Nessas circunstâncias, os 3, Lua e Sol, estão no mesmo horizonte, de uma linha reta, então isso faz com que haja essa... E eu gostaria de dizer que isso é uma questão que não acontece em todo sítio. A questão da inundação das marés depende muito da configuração da costa e do relevo.
porque... É o caso de São Tomé e Príncipe. Sim, é o caso de São Tomé. Por isso, se nós fizermos uma análise, nem todo sítio isso não é assim tão agressivo. Isso vai depender. Se é uma zona em que está muito, o relevo está muito acidentado, então haverá maiores inundações do que outras, porque não é algo linear, nem em todos os sítios isso acontece. É por isso que nós vemos, por vezes acontece mais onde? Mas isso não tem nada a ver com as chamadas alterações climáticas? Sabe? Quando coloca aqui a questão do homem no centro das coisas. Eu não estou contra alterações climáticas, mas alterações climáticas é um problema da atualidade. E isso que eu estou a falar também é da atualidade geológica, né? E quando eu digo isso, alterações climáticas, aumento do nível da água do mar, sinceramente que eu gostaria de dizer que no ano de 2017, 2018, eu queria fazer um estudo de caso e pedi aos Serviços Nacionais de Meteorologia que me dessem dados de níveis do mar, todas essas questões, durante os últimos 30 anos eles não tinham. Eu não gostaria de ser um pseudocientista e de falar de coisas que, porque nas ciências nós teremos que ter dados. E sem esses dados eu não sei qual era o nível nos últimos 30, 40 anos, como é que a variação do nível da nossa água do mar. Eu sei que o nosso Marégra foi introduzido pelo almirante Carlos Viegas Gago de Coutinho no ano de 1914, algures aqui na Praia Perigosa, onde está o hotel Miramar, né? Marlin Beach, esse hotel lá de Pestana, pôs algures nessa região. E depois ficou muitos anos, depois da independência, quase muitos dados nós não temos. E nessas circunstâncias, fica um tanto quanto difícil, sem dados, nós estarmos a definir determinadas questões. É nesse contexto que eu baseei-me mais, vou mais nessa questão da antropológica e geológica, não só como também tectônica. É comum dizer-se que ninguém luta contra a força da natureza, mas para este caso concreto, é possível contribuirmos um pouco para atenuar esta situação que estamos a nos confrontar nos últimos tempos, particularmente em São Tomé e Príncipe? Claro que é possível, mas de que forma? Não poderemos acabar com essa questão. Mitigar, tudo é possível, né? Há essa questão que se diz, o Deus fez o mundo e os holandeses fizeram a Holanda, né? Possa ser que a forma como que nos últimos 70 anos, a forma que nós drenamos o nosso litoral, pode ser que não seja das melhores, né? E então, porque nós nos encontramos hoje num momento diferente, né? E recomenda um novo estudo para o caso concreto de São Tomé e Príncipe? Acho que sim, porque nós, anteriormente, as portarias, de acordo com a lei da Capitania de Esportes, as portarias, havia cerca de 70 metros, não devia se ocupar o litoral. Aproximadamente 70 metros. Isso é para dar a possibilidade ao oceano. Hoje vemos uma corrida, uma invasão ao litoral, claro, no nosso país concretamente. Sim, se nós não deixamos o mar realizar a sua dinâmica, claro que ele vai erudir. E é um problema que não há solução para ele. Podemos mitigar o problema, mas solucionar não haverá, porque nós levamos o mar para trás. E a esse propósito, gostava de deixar alguma recomendação às autoridades? Eu acho que está-se a fazer, acho que já acabou, não é um plano nacional de ordenamento do território, né? Acho eu que essas questões todas foram vistas, né? E caberá às entidades competentes sobre essa matéria de poder trazer as novas soluções para a resolução desse problema, porque acho eu que até há uma perspectiva, não sei porque não tem um documento acabado, né? Que dizem que nós até porque numa perspectiva de poupar o próprio Estado, porque muita gente invade litoral, depois quando é fustigada pela força da natureza, recorre ao governo em busca de meios para resolver o seu problema. Eu acho que tem havido política nesse campo, né? Quando nós vemos o ACA, os outros já com PREC, não sei, nessas circunstâncias de poder resolver. Mas eu acho que nós teremos que ter um sentimento maior sobre essa questão. Porque somos ilhas e essa questão de inundação das marés irá continuar. Eu gostaria de fazer
alertam as entidades, porque de março a junho nós estaremos nas marés equinociais. E via de regra, na lua nova e na lua cheia, de acordo com a tabela das marés, seria bom que nós alertássemos os nossos pescadores e as pessoas que têm atividades pescatórias, porque muitas vezes nós podemos ter inundações de marés se por acaso tivermos a chamada maré de Sizígia, essa maré alta, quando todos esses astros, principalmente a lua e o sol, estiverem alinhados, então a amplitude delas é muito maior. E esta semana já vimos as consequências, sobretudo mesmo no centro da cidade, na Marginal 12 de Julho. Não é? Perto de São Pedro, há um rastro de destruição das ondas é incalculável. Sim, porque nessa perspectiva houve a chamada superlua, em que praticamente 20% da lua teve no seu perigeu, quer dizer, muito próximo. Então fez com que houvesse toda essa grande ondulação. E via de regra, no Oceano Atlântico e no Oceano Índico, a força da gravidade é 3 vezes maior. E por isso é que nós temos essas grandes variações, principalmente na lua nova e na lua cheia, que nós chamamos as marés vivas de Sizígia, enquanto que na lua quarto minguante, quarto crescente são chamadas marés mortas, em que a questão elas são mais brandas, porque praticamente fazem um grau de cerca de 90 graus, então não há assim grandes perigos. Mas principalmente na lua nova e na lua cheia, nessas fases da lua, geralmente nos equinócios de março e de setembro, é necessário que nós tenhamos muita atenção sobre essa questão. Fica o apelo do engenheiro Luís Paquete, ele que nos ajudou a entender os fenómenos da natureza, sobretudo nos últimos tempos. A força desta mesma natureza tem provocado danos a este arquipélago do Golfo de Guiné, concretamente São Tomé e Príncipe. Este é o Jornal das Sextas. Senhor Engenheiro, obrigado pela sua participação. Obrigado eu também. Boa noite e bom fim de semana para todos. O Núncio Apostólico da Santa Sé para Angola e São Tomé e Príncipe, Giovanna Gasparina, foi recebido em audiência esta sexta-feira pelo Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Jorge Bom Jesus. Foi um encontro de cortesia, onde as partes aproveitaram para analisar a relação entre a Igreja Católica e o Estado São Tomense. Em missão de serviço ao país, o representante da Santa Sé para São Tomé e Príncipe Angola, Giovanni Gaspari, foi ao encontro do chefe do governo, Jorge Bom Jesus. Com o chefe do governo, o Núncio Apostólico aproveitou para analisar as relações existentes entre a Igreja Católica e o Estado santomense. Foi um encontro muito agradável e agradeço muito ao Sr. Primeiro-Ministro por receber-me. Se abordamos alguns temas sobre a situação do país, sobretudo sobre as relações entre o Estado, a República de São Tomé e Príncipe e a Santa Sé. Segundo o Núncio Apostólico, as relações do Vaticano com São Tomé e Príncipe são favoráveis, mas ainda há trabalho a ser feito. A relação é muito boa e estamos trabalhando também na perspectiva de que seja sempre mais melhorada. O Primeiro-Ministro está muito aberto e muito agradecido pelas atividades da Igreja Católica, sobretudo por esta relação boa entre Santa Sé e Estado São Tomense. Núncio Apostólico da Santa Sé para Angola e São Tomé e Príncipe, recebido em audiência pelo chefe do governo, Jorge Bom Jesus. Jornal das Sextas. Durante mais de 24 horas, o acesso à Zona Norte esteve interrompido por causa da barricada erguida em Ribeira Funda pelos taxistas da cidade de Neves. É o acontecimento da semana, com todas as consequências daí resultantes. Boa noite, Moisés, e bem-vindo à análise dos principais acontecimentos da semana. Boa noite, José Bossas. Boa noite,
Santo Tomé e Príncipe. De facto, este é um assunto que preocupa todos os santomenses, preocupa ainda mais os habitantes da zona norte, mas o que eu quero aqui dizer é que colocar as barricadas nas estradas não é uma forma de resolvermos o problema de todo, mas também compreendemos perfeitamente o anseio da população. Até podemos fazer sempre um estudo comparativo. Quando olhamos para a população, podemos pensar numa criança que apela ao seu pai, que precisa do pão, e se o pai insistentemente disser que não tem pão, a uma dada altura a criança pode ficar revoltada. Portanto, se tivermos a ver a situação dos moradores da Zona Norte e a situação que nós sabemos foi criada pela natureza, mas que já também vai se alastrando por algum tempo e tem criado muitas situações, não só para o país, mas também para a população da Zona Norte. Estamos a falar de uma região semi-industrial, uma região que tem alguma importância para a população da Zona Norte e para o país. Daí que o apelo é que haja bom senso, mas também que haja alguma dinâmica e urgência nesse processo. É bem verdade que nós sabemos as limitações financeiras que o país tem, mas não podemos ficar presos a isso, temos que arranjar soluções para que efetivamente possamos ultrapassar esta fase, que na minha perspectiva não só preocupa a população da Zona Norte, mas preocupa todo Santo Tomé e Príncipe. Em Budo, concretamente no Centro de Formação Profissional, um homicídio chocou o país em pleno dia de Páscoa. Os presumíveis assassinos já estão às contas com as autoridades. É também uma notícia que marca-se. Bom, isso é claramente a demonstração da degradação da sociedade, né? A sociedade vai se degradando pouco a pouco e as causas são várias. Mas o apelo aqui é de facto, um apelo vai diretamente para as famílias, porque eu sei que esta situação, ela choca os dois lados, choca o lado dos parentes da vítima. E depois, quando li sobre a situação, percebi que também que é uma mãe que provavelmente está sofrendo porque tem 3 filhos que estão a ser alegadamente implicados na situação. Daí que, para mim, nós olhamos para a família, damos uma atenção e isso é trabalho de todos nós, é trabalho de todos os santomenses. Fazemos um trabalho interno nas nossas casas, que é aquele trabalho que eu posso considerar trabalho de berço. Mas também eu queria ir mais profundo, dizer que quando nós deixamos de olhar para Deus como centro, tanto começamos a cometer algumas barbaridades, porque para mim e para qualquer santomense de bem, isto é uma barbaridade, é tirar vida assim a um pai de família, a um ser humano que tem direito à vida. Isto incomoda a todos nós e coloca a nossa liberdade em causa. Porque aconteceu com aquele senhor, amanhã pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer santomense. Daí que é a responsabilidade nossa, das autoridades, cada santomense de forma individual, fazemos esforços para que possamos colmatar e travar este mal. Mas este mal, isso tem que ser, o trabalho tem que começar a ser feito dentro da família, internamente. É lá na família onde as crianças devem aprender os valores essenciais para que no futuro possam evitar não cometer esses erros que depois deixa toda a sociedade traumatizada e enfim, faz-nos desacreditar ainda mais em Santo Tomé e Príncipe. E os sinais não têm sido bons? Não, os sinais não são bons. Daí que eu comecei por introduzir, dizendo que nós estamos diante de uma degradação da sociedade. A sociedade vai se degradando. E quando a sociedade vai se degradando, vamos deparar com essas situações e coisas ainda piores. Daí que é responsabilidade de todos nós trabalharmos nisso. E esse trabalho, na minha perspectiva, ele deve ser feito na família, nas escolas, nas instituições. É responsabilidade nossa, porque às vezes a tendência é só culpar o Estado. Mas eu acredito que este não é apenas um problema do Estado, esse é um problema de todo o Santo Tomé, todo o povo Santo Tomé. Daí que se eu assumir a responsabilidade de empenhar para que eu possa combater este mal, eu vou trabalhar não só na minha vida, mas como vou trabalhar na minha família, vou orientar os meus meninos, vou educar. Mas a Bíblia diz uma coisa: educai o menino no caminho em que ele deve andar.
Se nós orientamos os nossos meninos a não matar, se nós orientamos os nossos meninos, ensinamos os nossos meninos de que nós temos direito à vida, se os meninos crescerem sabendo que cada ser humano tem direito à vida, provavelmente iremos evitar alguns E a males. Igreja tem aqui, conforme Claro, a Igreja indicou a Bíblia, a Igreja um grande tem papel. esse papel, e eu acredito que a Igreja tem feito esse papel, mas o apelo é intensificar ainda mais, porque sabe que a Igreja não é nada mais, nada menos do que a extensão da sociedade. Muitas vezes nós olhamos para a Igreja como, mas é a extensão da sociedade, e a Igreja alberga todo tipo de gente. Daí que o apelo é intensificar neste trabalho de moralização sobre a família, valores essenciais que nós estamos a perder, que é preciso recuperar, para que possamos ter uma sociedade mais pacífica, onde vontade de viver, e eu acredito que se nós olharmos para a nossa história, Santo Tomé e Príncipe é considerado um país pacífico. Até quando acontecem essas coisas, é notícia porque não é o nosso hábito, não é o nosso normal. E não podemos considerar isso de normal, porque não é normal, portanto, preocupa toda a gente. Moisés, a semana fica também marcada com o lançamento da Youth Connect Santo Tomé e Príncipe. O que é que isso representa, sobretudo para a juventude do qual o projeto, esta plataforma, é direcionada? É um sinal bastante positivo. Eu acredito que nós precisamos, o país precisa e os jovens precisam ainda mais. Este programa que foi lançado, esta plataforma, não é nada mais, nada menos do que um meio para fazer conexão, fazer network, conhecer outras pessoas, falar de negócio, implementar ideias. E eu acredito que chegou num bom momento, num ótimo momento. Por quê? Porque Santo Tomé e Príncipe é um mercado bom. Se nós olharmos só do ponto de vista regional, existe mais de 200 milhões de consumidores bem aqui à nossa volta. Portanto, é preciso termos a capacidade de tirar o maior proveito disso. E nós só conseguiremos tirar o maior proveito deste mercado se nós estivermos efetivamente conectados. Porque se nós não estivermos conectados, não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Temos um mercado aqui próximo que é a Nigéria, temos Angola, temos Moçambique, temos Guiné Equatorial. Portanto, esta plataforma vem ajudar os jovens a conectarem com outros jovens. Jovens da Nigéria, jovens do Ghana, para que efetivamente possamos, enquanto jovens e enquanto país, fazer coisas extraordinárias, fazer coisas grandes. Mas outra particularidade que eu vi do lançamento desta plataforma é que, além do lançamento da plataforma, houve um momento de motivação, que para mim foi extraordinário, porque os jovens precisam de motivação, e eu estava no lançamento da plataforma e eu fiquei motivado. Portanto, eu acredito que os jovens que lá estavam também ficaram motivados. É como se foi um momento de voltarmos a acreditar de novo, voltarmos a acreditar que é possível. E é possível. Portanto, o apelo que eu quero fazer a todos os jovens que estiveram no lançamento dessa plataforma, e não só, é tirar o maior proveito, porque há um espaço para nós podemos aproveitar. Só para nós nos situarmos, nós estamos aqui na zona do Golfo, e que é uma zona privilegiada, estamos no centro do mundo. Santo Tomé e Príncipe está a 7 horas de Dubai, muito próximo. E está a 6 horas e 50 minutos de Paris, bastante próximo. Temos que tirar o maior proveito disso. Nós estamos a 5 horas de Cape Town e estamos a 7 horas e 30 minutos do Rio de Janeiro. Portanto, 6 horas de Recife. Portanto, nós somos, na minha perspectiva, um ponto internacional estratégico. Agora, é preciso nós tirarmos o maior proveito disso. Claro que o governo tem a sua responsabilidade, tem que fazer, e eu acredito que já começou por fazer. Esta plataforma foi, pelo que eu percebi, uma iniciativa do Ministério da Juventude, portanto é o governo a fazer a sua parte. Agora nós temos que aproveitar da melhor forma possível. Precisamos dinamizar a nossa economia, o país precisa, precisamos dar um outro rosto a Santo Tomé e Príncipe, e nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Temos que nos conectar e tirar a maior vantagem da nossa localização e também tirar vantagem aqui na região. Portanto, o programa chegou na boa hora e acredito que foi um bem para este ano. Estamos a começar bem.
Moisés Viegas com análise dos principais acontecimentos da semana em São Tomé e Príncipe. Moisés, obrigado e boa noite. O Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, Vinícius Pina, fez balanço positivo do lançamento da Youth Connect de São Tomé e Príncipe. Foram muitos jovens que tomaram parte neste evento. O Youth Connect São Tomé e Príncipe é um novo programa que de hoje em diante passará a conectar os jovens nacionais, bem como os da diáspora. O seu lançamento durou 2 dias e os estudantes dizem que foi muito lucrativo. A minha participação neste lançamento deste projeto Youth Connect, né? Bom, por acaso aprendi muito com isso, né? Com as palavras motivacionais que foram ditas cá nesta cerimônia de abertura do lançamento deste projeto. E também vi que a Connect, né, é uma plataforma que vai dar oportunidades para os jovens, para que os jovens possam sentir-se familiarizados, né, em comunicação também com outros jovens também da diáspora. Eu aprendi que para ter algo ou um projeto é preciso ser o dono da sua criação e não ouvir coisas das outras pessoas. O ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, Vinícius Pina, fez o balanço positivo e diz que sai do Palácio dos Congressos com o espírito de dever cumprido. Isso é muito positivo. Nós conseguimos, de facto, o nosso objetivo, que é fazer deste evento um espaço de partilha daquilo que tem sido os instrumentos e as ferramentas do Youth Connect. Permitimos, além de conferência, realizar eventos paralelos, feira, network, B2B e, sobretudo, ter uma presença massiva de jovens nos 2 dias. Para nós, isto é muito importante porque o nosso público é, de facto, a juventude, os empreendedores e este objetivo foi, de facto, cumprido. O titular da Juventude falou dos próximos projetos que serão implementados com o lançamento deste programa no país. Há um conjunto de ações que nós temos que implementar, sobretudo no âmbito de formação dos jovens, de criação de espaços em que os jovens possam, de facto, apresentar suas ideias e nós podemos dar-lhe a oportunidade de tornar estas ideias um negócio. Tudo isto faz parte da nossa política. Temos um plano de ação para ser desenvolvido durante o ano e vamos continuar a trabalhar. A Youth Connect não termina com o seu lançamento oficial, ela continua. Portanto, esperemos que esta iniciativa que tivemos, a ousadia de lançar o embrião e ter dado aí o seu início, não morra no meio do caminho. Youth Connect chegou a Cabo Verde em 2018 e neste lançamento o referido país fez-se representar pelo representante do ministro adjunto da Juventude. Para partilhar um pouco das práticas que Cabo Verde tem tido na implementação da iniciativa Youth Connect. Nós já temos essa iniciativa em Cabo Verde desde 2018 e já demos passos também firmes naquilo que são ações para o empoderamento da nossa juventude. Cabo Verde e São Tomé têm desafios também muito similares, a particularidade de sermos pequenos estados insulares. A nossa juventude tem o desafio do emprego, do empreendedorismo, da educação, da formação e, no fundo, do acesso a oportunidades. E queremos, através dessa plataforma Youth Connect, conseguir conectar os nossos jovens a oportunidades no continente africano. Não só no país, mas também no continente africano. E é disso que se trata e quisemos passar aqui uma mensagem de esperança aos jovens santomenses, uma mensagem de que o Youth Connect dá-lhes acesso às ferramentas, dá-lhes acesso às oportunidades e a partir de agora eles têm que fazer acontecer, têm que agarrar as oportunidades, mostrar que são capazes e a partir daí conquistar São Tomé e o mundo. Já a República de Angola, a Youth Connect ainda não chegou, mas o seu representante espera que o seu país venha brevemente atingir este objetivo. Viemos também colher mais uma experiência, já tivemos em Kigali algumas vezes, tivemos também o ano passado no Ghana e viemos outra vez testemunhar aqui para ver se nos próximos anos, mais propriamente no final desse ano, no próximo ano, lançarmos também a plataforma que é do continente, né? Também colher um pouco de suco para poder levar os conhecimentos? Naturalmente, já tenho estado em contato com o pessoal do Ministério
e disponibilizaram-se, mostraram-se abertos em partilhar a informação que têm disponível para nós também obtermos essa experiência e conseguirmos lançar no nosso país. Palácio dos Congressos acolhe durante 2 dias o lançamento da plataforma Youth Connect. São Tomé e Príncipe está no grupo A de qualificação para o Campeonato Africano das Nações a ser disputado no próximo ano na Costa do Marfim. No caminho de São Tomé e Príncipe estão as seleções da Nigéria, Guiné-Bissau e Serra Leoa. O sorteio foi realizado nos estúdios do canal televisivo Supersport, sediado na cidade de Joanesburgo, África do Sul, na última terça-feira. São Tomé e Príncipe vai defrontar a Nigéria pela primeira vez na história. Desafios onde se prevê o favoritismo nigeriano, que é o principal candidato a vencer o grupo. Já Serra Leoa é a seleção que mais vezes cruzou o caminho da seleção são-tomense. Em 2000, o combinado são-tomense venceu o primeiro jogo por 2-0 e foi impotente no segundo, perdendo por 4-0. Em 2012, os Falcões Papagaios voltaram a somar mais uma vitória caseira, 2-1, e pela segunda vez voltaram a falhar fora de portas por 4-2. A Guiné-Bissau, nas 2 vezes em que atravessou o caminho são-tomense em 2019, venceu por margem mínima, 1-0 e 2-1, nos jogos que marcaram a estreia do atual selecionador Adriano Eusébio Tino. Portanto, jogos da seleção são-tomense que vamos poder aqui abordar na próxima semana com o selecionador nacional Adriano Eusébio. O Primeiro-Ministro assinou na manhã de hoje o livro de condolências em virtude do falecimento do médico Carlos Tini. Jorge Bom Jesus disse que o país seguirá homenageando esta grande figura nacional. A urna com os restos mortais de Carlos Tini está em Câmara Ardente, no Palácio dos Congressos. A urna que carrega os restos mortais de Carlos Tini está envolta à bandeira nacional. Ao lado, uma enorme fotografia sua do tipo passe. Sentados na primeira fila, a esposa e os filhos do malogrado. Carlos Alberto Tini, figura ilustre de São Tomé e Príncipe, faleceu de morte súbita no dia 8 de abril em Portugal. O seu corpo repousa em Câmara Ardente, no Palácio dos Congressos, lugar escolhido para render-lhe a última homenagem. É ali que a cada momento chegam entidades como o Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, que deixou as suas palavras de pesar no livro de condolências. Neste momento, de facto, parte o homem. Ficam os feitos, as referências, as memórias e, sobretudo, o grande legado para a posteridade, sobretudo para a juventude. Nós que o conhecemos e que tivemos a sorte e o privilégio de privarmos com ele, o Dr. Carlos Tini se confunde com a própria história do pós-independência de São Tomé e Príncipe, um verdadeiro nacionalista convicto, aquele que de alguma forma contribuiu para cimentar o prestígio de São Tomé e Príncipe no mundo, afirmar a nossa dignidade como povo, como santomense, acaba por ser um ícone da São Tomensidade. Homem de tamanha importância na história de São Tomé e Príncipe, como descreveu a amiga e companheira do malogrado, São Deus Lima. Despede-se de dos seus filhos mais probos e íntegros, um guardião de valores, da ética, um combatente da liberdade da pátria, alguém que não tinha medo de pagar um preço por dizer aquilo em que acreditava. São Tomé e Príncipe perde um dos seus melhores filhos. Basta pensar na forma como exerceu os
distintos cargos que exerceu, eu perco um grande amigo, um grande companheiro, um confidente, um conselheiro. Que o seu exemplo não se dissolva na água como o sal. São Tomé e Príncipe podia fazer mais, mas Jorge Bom Jesus acredita que Carlos Tini será eternamente homenageado pelo país. Acha que o país está a render a devida homenagem? Olha, nós devíamos fazer talvez um pouco mais, mas a história está aqui para julgar cada um de nós e as circunstâncias, portanto, em que às vezes a morte nos bate às portas. Mas eu acho que isso é um processo. Vamos enterrar o homem, mas a vida continua e teremos mais momentos da história para continuarmos a prestar tributos a esta figura que é incontornável na nossa história passada e creio na história futura também. A esposa e filhos, Bom Jesus deixa uma palavra de alento. A urna com o seu corpo permanecerá esta noite no Palácio dos Congressos, onde receberá a última homenagem de familiares e amigos. Os restos mortais de Carlos Tini serão levados a enterrar este sábado às 16 horas no cemitério de São João da Vargem. Esta semana houve uma redução de crimes de violência doméstica. Enquanto isso, o crime de abuso de confiança aumentou em relação à semana passada. Esta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 108 ocorrências criminais. Houve, no geral, um aumento de cerca de 3 ocorrências, comparativamente com o igual período da semana anterior. Relativamente a crimes contra pessoas, foram registrados 61 ocorrências, houve menos 4 ocorrências, enquanto que para crimes contra o património foram 43 ocorrências, com um aumento de 3 ocorrências. Relativamente a crimes contra a ordem e tranquilidade pública, a Polícia Nacional registrou 4 ocorrências durante a semana, houve um aumento de 4 comparativamente com a semana anterior. Para essas ocorrências, a Polícia Nacional registrou cerca de 22 detenções, com um aumento de 3 detenções. Relativamente a crimes que mais aconteceram durante esta semana, temos o registro relativamente a crimes contra pessoas, contra o património, o crime de abuso de confiança com 22 ocorrências, houve um aumento de cerca de 13 ocorrências. E relativamente a crimes de furto, foi registrados 14 ocorrências com uma redução de 7 ocorrências comparativamente com a semana anterior. Sexta-feira, 22 de abril de 2022, foi o Jornal das Sextas. Obrigado pela preferência. Foi um grande prazer estar na sua companhia. Boa noite e bom fim de semana.